Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Tu a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Na arca porás o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. De uma extremidade farás um querubim, e de outra extremidade o outro. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra. Para o propiciatório estarão as faces dos querubins. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Tu a cobrirás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma borda de 4 dedos, e ao redor desta borda uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, aos 4 pés da mesa. As argolas estarão defronte da borda, para se meterem nelas os varais, e com eles levar a mesa. Farás os varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Com eles se levará a mesa. Farás também os pratos, as colheres, as taças e as garrafas de ouro puro, com que se hão de oferecer libações. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face, continuamente. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores serão de uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 copos em forma de flor de amendoeira, uma maçã e uma flor. E 3 copos em forma de flor de amendoeira, na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos em forma de flor de amendoeira, com as suas maçãs e as suas flores. Haverá uma maçã debaixo de 2 braços que saem dele, outra maçã debaixo de 2 outros braços, e outra maçã debaixo de 2 outros braços que saem dele. Assim se fará com os 6 braços que saem do candelabro. As suas maçãs e os seus braços formarão uma só peça. Tudo será de ouro batido, de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus cortadores de pavio e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte.